Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo na garupa da Petrohope, meus nobres irmãos, família. Dá uma olhada nesse pôr do sol, meus irmãos. Você tá aqui em Caruaru junto comigo às quase 5h30 da tarde, quase 6 horas. E olha o céu como tá lindo, mano. A gente vai aqui se dirigir ao centro e vou fazer aqui um percurso mais longo para ir para casa, já pra gente trocar uma ideia, porque antes de sair de casa eu recebi a dica, né, do nosso querido irmão Diego Matos. E ele dizia: o Cabo Daciolo se superou dessa vez, Davi. E eu digo: que foi, né? Cliquei lá no link dele e vou colocar aí a imagem para vocês verem. O Cabo Daciolo, né, que se diz evangélico, guiado pelo Espírito Santo. Para mim, na minha opinião particular, já está claro que não é nada de Espírito Santo. Ali está muito mais para um encosto, algo que causa confusão na vida dele. E aí ele diz que vai apoiar agora, largou, não quer mais ser senador pelo PDT e apoiou um tal de Babalaô Ivani dos Santos. Quem é esse cara, Davi? Bom, eu não conhecia, deixar bem claro, mas eu já vi algumas coisas desse movimento em geral. Primeiro, deixar bem claro que nós não estamos fazendo um vídeo contra a religião de ninguém, querendo promover algum tipo de intolerância religiosa. Não, o próprio Deus permitiu que houvesse várias escolhas, que a pessoa escolha o caminho que quer seguir. O próprio Deus é que permitiu isso. Você pega as histórias, inclusive do Velho Testamento, e você vê que no reino de Salomão, ele era o reino mais poderoso do mundo. Ele poderia ali ter dominado e ter acabado com as outras religiões se fosse essa a vontade de Deus, mas nunca foi. Deus quer que as pessoas o sigam pelo amor. Se as pessoas não querem, preferem seguir outras criações humanas, inclusive, então que assim façam, né? Agora, na nossa visão, o único caminho que salva é o de Jesus Cristo. Porém, respeitamos todas as outras escolhas das pessoas. Cada um. Só que um evangélico como ele, né, que se diz evangélico, porque para mim o que o Cabo Daciolo, para mim está muito claro. Eu inclusive peço desculpas mais uma vez por tantos anos ter apoiado ele. Eu peço desculpa a vocês, ele realmente me enganou. Eu sentia, já tinha alguns inscritos dizendo: Davi, tá errado essa misturada que ele faz com política aí. Inclusive respondendo perguntas às vezes que são difíceis, que é questão política mesmo, ele responde com Deus. É como se fosse uma fuga para ele, a porta de fuga escrita Deus, ele vai lá e usa, para não ter que dar explicações de algumas atitudes que ele toma, no mínimo duvidosas. Mas beleza, a intenção não é atacar o cara. Agora você vê que a decisão dele é totalmente contraditória com a religião que ele disse, indo a favor, família, daquela agenda que a gente já conhece bem. Porque uma das metas da agenda é unir todas as religiões. E o Cabo Daciolo, que se diz um desperto, antissistema, está fazendo justamente isso. Fazendo corretinho como manda a cartilha. Quer dizer, está dentro do esquema também. Família, preste atenção aqui como o pessoal fecha o corredor, muda de faixa sem ligar a seta. Aqui é bronca, meu irmão. Aqui é bronca. Olha isso, ó. Nem tá na direita, nem tá na esquerda, tá no meio, né? E até o carro da polícia tá no meio, mano. Esse outro aqui fecha o corredor, mano. Cê é louco, família. Cê é louco. Uns caras desses aqui não dá pra passar, não. Eu ainda ia tentar aqui, mas não dá não, porque a moto é gorda. A moto é muito gorda, ela tá obesa. A Petrohope engordou desde a época do Kamen Rider pra cá, né, família? Era bem fininha. Mas aí, eu dei uma pesquisada quem é esse tal de Babalaô, né? E aí eu vi que ele é o cara que tá na frente desse movimento aí que proíbe críticas. Você não pode mais criticar. Você dizer assim, por exemplo, no caso do Exu, né, que foi adorado ali nesse carnaval que fizeram aí fora de época, porque eles têm que fazer essas adorações. Eu disse pra vocês que isso é uma questão religiosa. O problema pra mim não é que se faça essa adoração. Como eu disse, eu respeito a crença dos outros. O que eu acho ruim é usar dinheiro público pra isso. Esse é que é o problema. Se a maioria dos contribuintes não concordam com isso e você tira dinheiro para isso, você está ofendendo todas essas pessoas. Aí não, mas nós temos que defender a minoria. Mas para defender a minoria você precisa atacar e ofender a maioria? Não dá para ter um equilíbrio? Olha, a gente quer aqui fazer nas vias públicas, tudo bem, façam. Do jeito que a maioria tem o direito de fazer, que a minoria também tenha. Agora que façam com seus próprios recursos, né? Aí beleza, vocês lembram daquela matéria da Rede Record, né, que eu inclusive mostrei aqui, que eles faziam rituais lá e na maioria dos prédios, eu mostrei essa matéria aqui,
que inclusive deu muito ruim para a Rede Record. Eles faziam prédios lá e acredita-se que em Uganda, né, porque quando a gente fala África, tem que lembrar que é um continente, mas é os países que ali estão. Em Uganda, acredita-se que em todos os grandes prédios que tem ali, tem a cabeça de uma criança. Os empresários de lá têm essa crença, e para nós é adoração ao mal, então eles fazem esse sacrifício. Tem lá os bruxos, eles pagam e arranjam a criança e faz. Inclusive, a Rede Record fez uma matéria muito completa mostrando o caminho que é feito para tudo isso, as crianças que sobreviveram. Uma prática que aflige o coração da África. O sacrifício de crianças em rituais religiosos. Dezenas de mortes que escandalizam a imprensa mundial. Nossos repórteres cruzam o Oceano Atlântico e viajam mais de 1000 quilômetros de carro para desvendar um dos retratos mais cruéis da violência humana. Pela primeira vez, uma equipe de TV da América Latina investiga os mistérios por trás de cerimônias que prometem fortuna e poder em troca da oferta de uma vida. O que aconteceu com este menino? A gente vê o olhar de frustração dele, de tristeza, de horror. E com esta criança? Por que esta mulher chora dia e noite? Quem é o homem que luta sozinho contra os rituais macabros que levam à morte? Durante 30 dias de investigação, encontros de muita tensão. Aqui fica o templo da feitiçaria de Uganda. E momentos em que ficou impossível não se emocionar. Uganda fica no coração da África, região leste do continente. Depois de décadas de atraso, o país atravessa um período inédito de desenvolvimento. Um país em franca evolução, uma expansão industrial gigantesca. Mas a boa notícia pode estar acompanhada de uma muito ruim: o sacrifício de seres humanos. Acredita-se que debaixo de cada prédio desse construído há a cabeça de uma criança. Nas manchetes dos jornais, os registros das atrocidades. Corpos de crianças mutilados, muitas vezes decapitados. Não tinha nada inventado ali. Era uma matéria em cima de fatos. Foi processada, teve que pagar indenização e fazer 5 ou 6 programas elogiando a prática. Por quê? Porque esse movimento aqui está no Brasil muito forte. Como eu digo para vocês, a gente vive lutando aqui, né, no nosso dia a dia para ganhar nosso pão, nos nossos afazeres. Eu mesmo já fiz mais de 10 lugares, para você ter noção. Eu levantei tarde hoje, 10 horas da manhã, mas até agora só parei para almoçar. E ainda durante o caminho estou fazendo esse vídeo para vocês. O nosso dia a dia é corrido. Então algumas coisas não dá pra gente simplesmente, eu vou parar para raciocinar, família. Olha esse céu como tá lindo. Olha as coisas que Deus faz. Mas aí não dá pra gente simplesmente, eu vou parar aqui para pensar na vida. Não dá, família. Não dá, às vezes não dá. E aí, se aproveitando justamente disso, eles vão colocando essas coisas, mudando a nossa legislação. E quando você pensa que não, a simples crítica que você faz: olha, eu não quero isso pra minha família, não acho legal. Esse Exu aí, se você tiver essa opinião, olha, esse Exu aí, na minha visão religiosa, tô dizendo que aquilo ali é um demônio. Pronto, ele já quer processar, já quer levar você a juiz. Peraí, quer dizer que o cara é obrigado a saber a história do Exu? Nós, que somos cristãos, nós temos o nosso livro de regra. E de acordo com as palavras que lá está escrito, é isso mesmo. É o mal. Não importa como você chame. Mas só o fato de você fazer isso, teve um youtuber que foi levado à polícia e um padre. Inclusive aquele outro padre famoso, como é o nome do febrento, eu tava até esquecido. Deixa eu ver se eu lembro aqui, família. Como é o nome dele que ele canta? Eu acho que é Padre Fábio Júnior. Padre Fábio de alguma coisa. Fábio alguma coisa, esse padre. Eu vou colocar a imagem aí, se eu achar. Esse padre também teve que se explicar, família. Teve que pedir desculpa. E o que foi que ele falou? Ele fez uma crítica em forma de piada sobre a macumba. Eles botam lá, né, galinha preta, cachaça e farofa. Aí o padre disse: não, se tiver fresco a gente come, né? Se tiver fresquinho ainda a gente come. Passando a mensagem do evangelho, né, de uma forma mais descontraída, que isso aí, na nossa visão, não funciona. Então ele disse: isso aí, além de não funcionar, ainda dá pra gente encher o bucho. Uma brincadeira, né? E só quem não tem o que fazer
é que iria processar, é que iria pra cima. Mas esses caras foram justamente quem? O cara que Cabo Daciolo está apoiando. O tal do Babalaô. Quer dizer, Cabo Daciolo não conhece o evangelho. Ninguém pode servir a dois deuses. Ao servir um, ele desagrada o outro. E o Cabo Daciolo está nesse caminho. Você vê, ele apoiou o Ciro. Ciro é o quê? Um cara violento. Já está mais do que claro. É um coroné, com a família dele toda lá no Ceará. Veja a situação do Ceará. Os próprios cearenses, nossos irmãos, não apoiam a candidatura do Ciro. Aí lá vai Cabo Daciolo. Não, o Espírito Santo foi que mandou. Ainda tem a coragem de botar a culpa no Espírito Santo da fraqueza de caráter dele mesmo. Que é isso que acontece. Por isso é que a gente chama ele carinhosamente hoje de cabo sem miolo. É isso que ele é. Se de fato ele não faz isso por conveniência própria, já chegou na hora de procurar uma ajuda psiquiátrica. Eu penso assim, meu irmão. E não estou falando isso para ofender não, porque eu não tenho qualquer rancor, raiva, nada do tipo. Agora, que hoje eu vejo com clareza o que era realmente o Cabo Daciolo. E é o que eu falei também aqui em outro ponto, a gente comentando, que nós brasileiros, meus irmãos, devido a tanta coisa ruim que acontece no nosso país, a gente fica com uma carência de heróis. E às vezes aparece alguma pessoa falando de problemas que a gente às vezes é sufocado e nem pode falar, e chega um cara, pô, falou, mano. No caso, o Cabo Daciolo, a primeira vez que eu vi ele, eu lembro como hoje, foi indicação dos inscritos aqui, como eu digo a vocês, os próprios inscritos que guiam o canal. Aí disseram, Davi, dá uma olhada no Cabo Daciolo, esse cara tá lutando aí, inclusive pelos caminhoneiros. E quando eu fui olhar, realmente, a luta dele era digna. No começo eu achei que ele tava fazendo pra aparecer, né? De político eu já espero o pior. Mas depois eu vi as declarações que ele dava, abrindo mão de verba pra campanha, que eu inclusive achei errado, porque a verba não volta pros cofres públicos, a verba vai para os outros partidos, ou seja, ele fortaleceu os outros partidos, PT, o partido de Bolsonaro, todos eles, com o dinheiro que deveria ser dele. Então, foi burrice, em vez de empregar melhor esse dinheiro e arranjar mais votos. A gente sabia que ele não ia vencer, que essa história que Deus falou com ele era só na cabeça dele. Eu nunca acreditei nisso, e deixava bem claro isso. Eu digo, eu não estou votando nele por pastor, por nada de evangelho, estou votando nele pelas ideias dele, as propostas que ele tinha nacionalistas, e deixando bem de lado. E aí os vídeos estão no ar, isso aí você vê. E a intenção era clara, era ter um bom número significativo de votos, para depois, quem sabe, mais pra frente ir crescendo, e quem sabe um dia chegar, né, com as bênçãos de Deus. Mas o Cabo Daciolo já foi profetizando e misturando tudo, e aí deu aquele rolo todo, viu que não tinha mais condição, perdeu credibilidade com os partidos, por ele ter aberto mão da verba para a campanha, filiada ali ao Patriotas. O Patriota não quis mais ele, segundo as más línguas, né, as fofocas, que eu não posso dizer quem falou, mas pessoas que têm contato com ele disseram que ele foi expulso, né, ali internamente. Olha, a gente não quer mais ver a sua cara. E aí os outros partidos também começaram a perder a credibilidade nele, porque ele se mostrou cada vez mais instável. Agora mesmo, recente, né, conseguiu a vaga ainda para concorrer a presidente, estava tudo certo, o partido era pequeno. Quando ele soube que não ia ter tempo de televisão, aí o Espírito Santo dele, né, para mim já disse o que eu acho que é, mas aí esse Espírito Santo disse a ele, ó, pula fora, vai apoiar o Ciro. O Ciro é o homem de Deus. O coroné Ciro é o homem de Deus. Dá luvada nos outros, empurrão, murro no bucho. Estava envolvido no Fórum de São Paulo, alta traição à nação, negou o empréstimo a Gugel, quebrou uma empresa nacional que poderia dar autossuficiência ao Brasil, ajudar o Brasil a ter autossuficiência, e ele atrasou esse empréstimo, fez de tudo, a empresa quebrou. É esse o cara que muita gente que acredita que vai salvar o país, né? Político velho que sempre esteve envolvido em todos os esquemas aí. Tem vários processos, é porque no Brasil não se prova nada, e aí esses caras dizem, olha, não tenho nada, eu não devo nada. Eu já fiz matéria aqui mostrando isso. É igual o Lula, que também diz que é inocente de tudo, é o Bolsonaro que diz que no governo dele não tem corrupção, mas não se pode investigar, principalmente ele, por causa do cargo, enfim, é o Brasil. E aí o cara sabe disso, se junta com essa turma, e o que é que a gente pode dizer? O que é que a gente pode esperar de um cara desse? É que nós já sabemos, uma verdadeira piada, né? É o cabo sem miolo mesmo. Mas ainda peço a Deus que desperte ele, né? Que ele veja os atos que ele está fazendo e peça perdão a Deus por ainda usar, além de fazer o errado, ainda usar o santo nome de Deus em vão. Então, meus irmãos, eu já estou chegando aqui, perto da casa. Espero que você tenha gostado desse rolê da Petro Hope. Nós voltaremos a qualquer momento com mais um vídeo para você, tá certo? Espero que você tenha gostado aí da paisagem. Eu acho muito bonito esse horário. Não gosto de rodar esse horário por causa do trânsito, né? É a hora que os intelejumentos, os telegados aqui estão mais ligados. Mas às vezes a gente é preciso por causa dos compromissos, né, meus irmãos? E aí eu liguei a câmera aqui rapidinho. Espero que você tenha gostado.
Nós voltaremos amanhã às 7h30 da manhã. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos.